A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Queria convidar a igreja para a gente orar. Amado Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus, na Tua presença, para Te bendizer, Senhor Deus bendito, para Te louvar, para Te adorar, ó Deus. Deus Santo, nós pedimos, Senhor, a unção do Teu Espírito, porque nós queremos falar dos Seus dons, Senhor Deus, para a igreja. Que o Senhor esteja conosco, Senhor Deus. Que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor Deus, para as Tuas coisas, Senhor Deus bendito. E concede-nos, Senhor Deus, o discernimento espiritual de todas as coisas que nós precisamos saber, Senhor Deus bendito. E que tudo isso seja feito para a honra e para a glória do Teu nome santo, pois nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde para aqueles que vão nos ver, né, pelo YouTube em outros horários. E a paz do Senhor a todas as pessoas. Amém? Quero agradecer a audiência daqueles que estão nos prestigiando pelo YouTube, a audiência dos irmãos presentes aqui. Agradecer a todos. Agradecer ao pastor Gilmar por confiar esse trabalho para a gente. E principalmente agradecer a Deus que permitiu que a gente possa fazer parte desse ministério e estar hoje aqui na presença de Deus. Nós vamos falar sobre um assunto, é um tanto polêmico, porque existem correntes que não aceitam que os dons espirituais estejam em vigor na data de hoje, certo? Certo? Nós respeitamos a todas as pessoas, mas nós temos o nosso entendimento e muitos de nós experiência pessoal a respeito desses dons que nós vamos falar hoje, certo? Nossa intenção não é criar conflito, mas esclarecer aos nossos irmãos que nos ouvem e a todos que estão interessados sobre esses dons que nós cremos e somos testemunhas dele nos dias de hoje, coisas que acontecem, certo? E reconhecemos que há exageros, né? E muitas pessoas fazem coisas que escandalizam os outros, certo? Em nome de dons espirituais, certo? Faz as coisas. E eu queria até deixar aqui um recado para os irmãos sobre uma coisa perigosa. Quando a gente não tem certeza de uma coisa, quando a gente não tiver discernimento sobre alguma coisa, é melhor a gente ficar quieto. Os fariseus viram Jesus expulsar o demônio e disseram, ele expulsa os demônios por meio de Beelzebul. Simplesmente ali houve uma maldade da parte dele, certo? Para querer. Aí Jesus advertiu o povo. Olha, toda blasfêmia, todo pecado pode ser perdoado aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Irmãos, os irmãos entenderam bem isso aqui? A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, quando você não tiver certeza de alguma coisa, é melhor não calar, é melhor não falar, é melhor se calar, né? Pedir discernimento para o Senhor, certo? Porque Ele dá discernimento, Ele dá sabedoria para a gente. Outra coisa que eu gostaria de falar, hoje nós vamos falar, continuar falando sobre dons do Espírito.
Mas eu queria perguntar para os irmãos se interessam em receber dons do Espírito Santo? Certo? Perguntando assim, porque essa é uma coisa séria. Fala da festa que teve, né? Da festa lá em Jerusalém, que Jesus, no último dia da festa, levantou-se e disse para a multidão: quem tem sede, venha a mim e beba. Então, irmãos, os dons espirituais são dados a quem tem sede dele. Quem tem sede. Você acha que precisa do dom? Vamos pedir a Deus. Você quer trabalhar para Deus? Você precisa ter dons dele. Você precisa ter, certo? Mas recebe dom quem tem sede dos dons. Essa história do camarada que pegou, ele estava montado no burrinho. Ele achou que já era a hora do burrinho beber água, pegou, levou o rio. Estava um rio, água cristalina, aquele lugarzinho. Estava aquela água, né? Chamar a atenção de todo mundo que tivesse cansado, com sede, olhava aquilo lá, tinha vontade de beber. Mas o burro não queria beber. Não queria, ele insistia com o burro, puxava o burro voltava para trás. O burro não estava com sede. Se não está com sede, ele não vai beber água. Agora, irmãos, quem tem sede, bebe. Certo, irmãos? Eu vou falar outra coisa assim. Os irmãos sabem qual a condição essencial para você acender uma vela? Você vai acender a vela. Você tem a vela aqui, você tem o fósforo aqui, certo? Você está ali para agir. Mas o que precisa para você acender a vela? Você precisa riscar o fósforo, certo? Mas a primeira condição que precisa é que a vela esteja apagada. Ninguém acende uma vela acesa. Vai acender ela quando está apagada. Isso quer dizer, irmãos, que nós, para recebermos dom de Deus, dom do Espírito Santo, precisamos reconhecer a nossa situação. Estamos como vela apagada, nós estamos precisando, vela apagada, cara, não ilumia, não acende. Nós estamos precisando entendermos que nós estamos numa situação que nós precisamos. Se nós quisermos ser luz, nós precisamos reconhecer a nossa situação e dizer: Senhor, eu estou com uma vela apagada, Senhor. Eu preciso ser iluminado pelo Teu Espírito. Irmãos, existem várias definições a respeito dos dons que nós procuramos, certo? E boa parte do povo que classifica os dons espirituais, classificam os dons em três partes. Dons de revelação. Dons de poder. Dons da palavra. Os dons de revelação são manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, que permite aos crentes compartilhar conhecimento divino. Eles são fundamentais. Irmão, preste bem atenção. Fundamentais para a orientação da igreja. Para a orientação da igreja. Para a edificação dos fiéis
especialmente em tempos de engano e confusão espiritual. Nós estamos vivendo esse tempo? Engano e confusão espiritual? Então, às vezes eu vejo um trabalho dito evangélico aqui, que eu, sinceramente, eu não entendo nada. Então mudou tudo, a Bíblia mudou. Mudaram. Na verdade, gente, nós conhecemos as traduções antigas, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, algumas traduções. Mas, irmãos, vocês tomem bastante cuidado ao ler essas novas Bíblias que estão sendo lançadas. Alguma coisa está sendo tirada disfarçadamente. Certo? Existe, olha, hoje, tem igreja para todo gosto. A Lana Holden. Essa mulher, ela um dia disse que se converteu, começou a pregar de verdade. Até o conselho do pastor trouxe ela uma vez em Taubaté para pregar. Mas não se manteve firme. Voltou às origens, certo? Então, ela voltou à origem e fundou uma igreja. E ela afirma que Deus iluminou ela para fundar uma igreja. Uma igreja para homossexuais. Irmãos, o que diz a Bíblia sobre homossexuais? Ela diz assim: com o homem não te deitarás como se fosse mulher. Isso é abominação. Casos desse era mandado que a pessoa fosse apedrejada. Vocês acham que Deus muda de ideia, gente? Ele mudou de ideia diferente? Está escrito, os irmãos já viram, os sodomitas não entram no céu. Sodomita é todo esse que desvirtua. E hoje não é só isso, irmãos. Hoje existem pessoas, existe tarde e eles dão nome para tudo, né? Pessoa que quer se relacionar com árvores, pessoa que quer se relacionar com animais, pessoas... Gente, e eles arranjam justificativo para isso, para todas as coisas. E eles pregam o amor. Veja bem, o amor. O amor de Deus é tão grande quanto a sua justiça. E vamos pôr em outra ordem. A justiça de Deus é tão grande quanto o seu amor. Pecado é a transgressão da palavra de Deus. Então essas coisas, tudo que eles falam, chamam de amor, a Bíblia chama de pecado. E nós temos. Por isso, irmãos, veja bem, nós precisamos dos dons espirituais. E os crentes, irmãos, que não leem a Bíblia e que acreditam em tudo que se prega por aí. Eu escuto uma pregação no YouTube, que ela acha bonito aquele negócio, e vem e imita e prega a mesma coisa da igreja. Sem análise, sem discernir, sem meditar. Irmãos, hoje nós vamos procurar estudar com um pouco mais de detalhes, as coisas de Deus, os dons espirituais. Nós vamos hoje estudar os dons de revelação, que trata o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra de conhecimento ou de ciência, né? E o discernimento dos espíritos. Nós vamos começar
a gente não vai ter condições de falar de todos esses assuntos hoje. Nós vamos começar com o dom da palavra de sabedoria. É um dos dons mencionados em 1 Coríntios 12, 8 a 10. Vamos ler. Eu saí um pouquinho fora, né? Depois a gente entra lá, naquele assunto. Depois nós voltamos, tá? 1 Coríntios 12. Eu vou ler aqui, depois ele é citado, nós vamos ler novamente. Ele é citado na outra parte. 1 Coríntios 12, 8 a 10. E diz assim. Eu quero ler o 7 primeiro, que diz assim: mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Os irmãos sabem o que é útil? Não é para satisfazer a nossa vaidade. As pessoas às vezes querem ter dom porque aparece. Quem tem um dom diferente aparece. Aparece, é procurado pelos outros, certo? Normalmente. Mas o dom é para aquilo que é útil. Para quem? Para mim pode ser. Mas se eu tenho o dom, recebi esse dom, é para o benefício de toda a igreja. É utilidade. Eu compreendi isso aqui, irmão. Alguns dias antes de eu receber o batismo com o Espírito Santo. Todo mundo, as pessoas, tudo, e tem igreja que fala que todo mundo é batizado com o Espírito Santo. Tem muita gente cheia do Espírito Santo. Mas o batismo no Espírito Santo, a gente aprendeu que tem uma evidência dele. Alguma coisa que é evidente. Ele vem, acontece alguma coisa que não é natural. Não é natural. A gente recebe alguma coisa de Deus que é sobrenatural. Certo? Por exemplo, eu sei que quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, uma das coisas que aconteceu comigo foi que eu comecei a falar em línguas. Nunca tinha acontecido nada disso comigo. Eu falei línguas sem... Mas eu não falei por querer. Eu queria orar, queria falar, glória a Deus, saía outras coisas da minha boca. Certo? Até a hora que... E eu não conseguia. Veja bem, eu não conseguia. Não é que a gente não consegue, irmão. Ou as coisas do Espírito Santo, tudo tem controle. Mas quando Deus quer agir na vida da gente, e a gente quer aquilo, então Deus faz do jeito que Ele quer. E eu ia falar uma coisa, não saía. Só saía aquela língua diferente, aquele negócio assim. Até a hora que eu disse, Senhor, eu creio que fui batizado com o Espírito Santo. Certo? É um dom sobrenatural. Certo? Não é uma coisa normal. Nós vamos começar hoje por esses 3 dons. Talvez a gente não saia da palavra de sabedoria hoje. Porque os outros depois é bem parecido. Aliás, a gente precisa ter cuidado, discernir o que é a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria. Alguém sabe dizer com poucas palavras qual a diferença?
Dom de conhecimento, irmão, você pega, eu vou pôr poucas palavras, depois nós vamos definir essas coisas, certo? Dom de conhecimento é uma coisa que a gente fica sabendo. Agora, dom de palavra de sabedoria é outra coisa, irmão. Essa palavra de sabedoria, ela soluciona problemas. Ela abre uma porta, ela encaminha para uma coisa certa, ela tira do erro, certo? Isso é diferente. Enquanto que o dom da palavra do conhecimento é uma coisa que vem, você fica sabendo, sempre é útil, né? Sempre é útil. Normalmente a gente vai ver que essas coisas, esses 3 dons que a gente vai falar, eles têm ligação com o outro. Na nossa apostila que eu recebi, até tem umas coisas assim, né? Como se manifesta? Sua manifestação no Antigo e no Novo Testamento. Então, os 3 traz as mesmas citações. Traz as mesmas citações. Por quê? Porque muitas vezes as coisas estão assim, de modo interligado. Mas veja bem, dom. Veja bem, a sabedoria soluciona problemas. A sabedoria orienta, certo? A sabedoria, ela não fica só no eu sei. Você sabe daí, certo? Nós podemos ver que quase todas as vezes que manifestou um dom de palavra de conhecimento, ou dom de palavra de ciência, sempre ela apontava para um jeito de você resolver um problema, certo? Ou então, só no dom da ciência, você já resolvia um problema. Por exemplo, você vê uma coisa assim, da palavra de conhecimento, aquela mulher, depois vai ser citado isso aqui, depois vai ser escrito, certo? Aquela mulher samaritana, quando Jesus falou para ela, vai e chama o seu marido. Ela pega e fala, eu não tenho marido. Ele disse, não tem. Você teve um punhado. E o que você tem agora não é seu. Jesus fala assim para ela, né? Veja bem, até aí, o que aconteceu com isso? Ela pegou e falou, eu vejo que o senhor é profeta. Daí eu vejo que o senhor é profeta. Já viu? Que já saiu só do conhecimento, já começou a aparecer um fruto ali. Certo? Vejo que o senhor é profeta. Certo? Então, e tem várias outras coisas que nós vamos citar ainda a respeito desse dom do conhecimento e dom da sabedoria. Eu estou falando assim porque essas coisas a gente precisa ter vamos dizer, a gente precisa ter o entendimento do que o mundo que é o outro. Embora muitas vezes eles estejam ligados, estejam juntinhos, na mesma citação, certo? Agora, discernimento é outra coisa, né? A gente entendeu, opa, esse Espírito vem de Deus, esse Espírito não é. Existe o entendimento, que não é a palavra de entendimento. Por exemplo, nós tivemos um dia conversando aqui, a Bíblia fala, e nós temos no entendimento, que Jesus veio aqui na terra, e se encarnou no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Mas nós entendemos que ele nunca deixou de ser Deus. Mas tem uma coisa, como Deus, ele não cumpriria tudo. Não cumpriria a palavra de Deus. Ele não cumpriria, porque ele tinha que morrer. Certo? Agora, alguém mata Deus? Não, mataram Jesus em carne. Mataram ele em carne. Certo? Até a nossa alma diz que é imortal, né? Até a nossa alma, né? Imagina o Senhor Jesus. Então, mas diz assim, que todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, não é Espírito de Deus.
Porque Jesus ele tinha uma missão para cumprir como homem. Ele nunca deixou de ser Deus, mas a missão aqui dessa terra que ele tinha que fazer, quase tudo que ele tinha que passar era como homem. Então ele era perfeitamente homem. Ele nasceu, cresceu, ele passou por dificuldades, ele teve que fugir, ele teve que, tá, certo? Manifestação, algumas vezes, da sabedoria dele, que a pessoa, quando ele se encontrava com os doutores, quando ele fazia essas coisas. Mas, irmãos, Jesus, cada um, quando Jesus sentia fome, ele sentia fome igual nós sentimos. Quando Jesus sentia sede, ele sentia sede igual nós sentimos. Jesus ficava triste igual nós ficamos. Jesus também se alegrava com as coisas, quando ele via que as coisas eram realmente... Ele era perfeitamente homem. O homem. Irmãos, isso, quando nós sabemos dessas coisas, nós não sabemos por um discernimento sobrenatural. Sabemos aqui, pelo que nós ouvimos, pela palavra. Então, as outras coisas que nós vamos falar, sabedoria, conhecimento e discernimento de espíritos, se trata de coisas sobrenaturais. E aí nós temos que deixar de sermos presos, ficar presos ao natural. Diz que os homens naturais não compreendem as coisas de Deus. Nós temos que nos atirar mesmo. Irmãos, nós temos que nos despojar. Nós temos que reconhecer que somos vela apagada para buscar essas coisas, irmãos. No 1 Coríntios 12, 8 a 10 está assim. Porque a um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de maravilhas. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernir espírito. A outra, a variedade de línguas. A outra, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, como ele quer fazer. Então, irmãos, e por que esses dons? Se não fossem necessários, Deus não dava. Se não fosse necessário, Deus não dava. Nós precisamos desses dons. E vamos falar aqui do dom da palavra da sabedoria. O dom da palavra da sabedoria, vamos lá, o dom da sabedoria, dando a palavra da sabedoria, é a habilidade espiritual, vamos repetir, a habilidade espiritual de expressar uma sabedoria que vem direta de Deus, do Espírito Santo. Ela vem direto de Deus. Ela é relevante e se aplica a desafios específicos. Assim é a sabedoria. A palavra da sabedoria. O dom da palavra da sabedoria permite que uma pessoa compartilhe conselhos, orientações, que revelam o caminho correto a seguir em situações complexas. Muitas vezes esse dom esclarece questões que parecem não ter respostas. Parece não ter respostas.
Irmãos, uma vez nós estávamos reunidos, orando, na minha casa. A gente tinha o hábito de orar todo dia de manhã. Era das 9 às 10, se não me engano, que a gente reunia para orar. Todo dia. E sempre aparecia alguém que pedia uma oração para a gente. Então chegou uma pessoa lá, até vou citar o nome, porque o punhado de gente conhece. Toninho Mecânico. Lembra do Toninho Mecânico? Toninho Mecânico nem conhecia muito bem aqueles negócios, estava começando ali com nós. Ele chegou e falou assim, olha, tinha uma moça muito bem comportada, não sei o quê, de repente ela perdeu completamente o juízo, saiu de casa, a mãe dela está desesperada, e não sei o quê, que ela pirou de uma vez. Aí nós estávamos orando. Aí disse, vamos orar então. Oramos. Aí, de repente, o irmão levantou e falou assim, me diga uma coisa. Ela estava vestida assim, assim, assado, com cabelo, tem um cabelo assim, assado, ela tem essa cor, não sei o quê. Deu um punhado de detalhes. Disse, pois é, isso mesmo. Porque o irmão Toninho conhecia a pessoa. Disse, é isso mesmo. Aí disse, então, ela disse assim, então vamos orar especificamente para essa moça. Aí a oração. A oração. A palavra de sabedoria disse, vamos orar. Vamos orar que Deus vai resolver. E estava orando, ela falou, pode agradecer a Deus, porque ela já está voltando. Já voltou o juízo. A mesma pessoa que processou, que viu, ela assim disse, está voltando. Certo, irmão? Então, a solução do problema, irmãos, é a sabedoria. A palavra da sabedoria. A volta dela é a palavra, é o cumprimento da palavra da sabedoria que foi revelado. Irmãos, tem uma coisa, eu falei isso para o pastor Gilmar. Pastor Gilmar, nós temos várias citações aqui da Bíblia a respeito da sabedoria, da palavra sabedoria, da palavra de ciência, a respeito de todas as coisas que nós estamos aqui. Disse, mas não é só nos tempos bíblicos. Nós vimos as coisas acontecerem. Aconteceu conosco, certo? Nós, irmãos, tinha um rapaz que morava na minha rua, um chileno. Ele estava paralítico, irmão. Deus curou ele. Não é uma pessoa que morava lá longe, não, era vizinho meu. Conhecia ele. Certo? Deus curou aquele moço. Deus opera, Deus está operando no dia de hoje, certo? Então, irmãos, agora vamos nos deter a esses dons que nós citamos aqui. A definição nossa, na apostila, agora pode pôr, Rafa, aquela citação vamos dizer, uma citação só de Tiago, 1 a 5, estava na apostila, estava 1:8, mas é 1:5. Certo? Essa definição que está na apostila. Palavra de sabedoria é uma revelação seguida de um conselho. Você fica sabendo, ciência. Aí vem um conselho, sabedoria, aí a palavra sabedoria, e ela entra, certo? Não é um fragmento da sabedoria, aliás, é um fragmento da sabedoria divina comunicada com um propósito, certo? Ela vem, um pouquinho da sabedoria divina que é revelada para a gente no momento, e ela tem um propósito. Esse propósito pode ser qualquer coisa.
não é uma sabedoria natural. Agora sim, se tiver, pode pôr, é a primeira citação bíblica da apostila, né? Que diz assim, glória a Deus, aleluia. Tiago, um 5, diz assim, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto ser dado. Isso aqui é uma sabedoria dada por Deus, mas é a sabedoria natural. É uma sabedoria que permanece com a gente, certo? Enquanto que esses dons de sabedoria manifestar na hora. Certo? Os irmãos entenderam isso aí, irmão? Diz assim, não é a sabedoria de Salomão. Salomão entendia de tudo. Salomão discorria sobre gado, sobre animais, sobre fauna e flora. Eles entendiam de astros, de astronomia. Ele entendia de física, entendia de matemática, entendia de tudo, certo? Então, uma sabedoria extremamente alta, mas natural. Um presente de Deus, que Deus deu para ele. Aquela sabedoria, ele carregava com ela o tempo inteiro. Ele era revestido daquela sabedoria. O dom da sabedoria manifesta num momento. A palavra da sabedoria manifesta num momento para alguma coisa específica. O propósito do dom da palavra da sabedoria é guiar e edificar a igreja, proporcionando soluções e direções alinhadas com a vontade de Deus. Tudo. Ela tem um propósito. E esse propósito é edificar a igreja. Edificar a igreja. E para isso, para edificar a igreja, tem resoluções de conflitos, pensamentos diferentes, outras coisas assim, que as pessoas se reúnem, certo? E Deus dá uma palavra de sabedoria e está resolvido. Decisões importantes, estratégicas, irmão. Decisões estratégicas. Compreensão profunda traz clareza e entendimento em questões que exigem conhecimento, que exige conhecimento que vai além da sabedoria humana. Ela não para na sabedoria humana. Ela vai além. Essa palavra, ela é relevante. Relevante, ela é importante. E essa palavra, ela serve para a gente aplicar. E ela é aplicável. Certo? Irmãos, tem exemplos de palavra de sabedoria na Bíblia. Tem várias, mas eu vou citar daqui a pouco, certo? Quer ver uma coisa, eu vou mostrar para os irmãos. Uma coisa que diz da palavra de sabedoria, que Deus deu para o Estevão, quando ele estava sendo apedrejado. Vamos lá, irmão, Atos capítulo 6. Glória a Deus.
capítulo 6 e versículo 10, que diz assim: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Isso é sabedoria, palavra de sabedoria de Deus. Porque ele estava falando e as pessoas só acharam a solução. Apedrejar ele, porque não tem como a sabedoria que está nesse homem, não tem como. A palavra de sabedoria que Deus dava. Amém, meus queridos? Eu quero agora, na nossa apostila. Agora é tudo na apostila, viu? Complementar aquilo que nós vimos aqui com as citações da apostila. Glória a Deus. Definição. Nós já definimos ali, irmão. Mas vamos seguir. A revelação seguida de conselho, fragmento da sabedoria divina comunicado com propósito. E como nós vimos, não é a sabedoria natural, como aquela citada em Tiago, capítulo 1, versículo 5. E não é a sabedoria de Salomão. Nós citamos, Salomão era muito sábio, Deus deu para ele um dom, sim, mas era um dom que permanecia, um dom natural. Deus fez Salomão ficar naturalmente sábio. Mas nós vamos ver que tem palavra de sabedoria nas coisas que Salomão fez também. Como se manifesta? Irmãos, isso aqui, nos 3 assuntos que nós vamos ver, ela ensina a mesma coisa. Quer ver? Por meio de visões. Atos 9, 10 a 16. Atos 9, 10 a 16. Está ao contrário. Aqui, isso. E havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunte em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Acho que é até aqui, né? Irmãos, esse dom da palavra da sabedoria aqui, e foi manifesto
através de visão. Ananias teve uma visão. Na visão, e aí ele argumentou com Deus, aquela coisa toda, certo? Mas Deus disse para ele, não vai, esse homem é precioso para mim, certo? E ele foi. E obedecendo a palavra de Deus, a palavra de sabedoria que Deus lhe deu, ele pegou e orou, e o que aconteceu? Saulo foi curado. Aconteceu um milagre, a palavra de sabedoria está no milagre que aconteceu, certo? Das coisas que aconteceram, a mudança que houve na vida de Paulo, foi tudo resultado de uma palavra de sabedoria. Aqui, claro que entra discernimento e entra palavra de conhecimento, também entra tudo, irmãos. Todas essas coisas, elas entram. Por meio de revelação interior, Atos 27, 9 a 11, ela se manifesta também por meio de revelação anterior. 27, 9 a 11. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava dizendo-lhes, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto do que no mestre, do que no que Paulo dizia. Aqui, o que aconteceu, irmãos? Quem tinha que decidir, ele tinha duas opções. Acreditar na palavra de um servo de Deus, que era uma palavra, né, uma palavra de conhecimento, que, né, ia acontecer, dos fatos que ia acontecer, aconteceu, né? O navio se partiu, aconteceu todas aquelas coisas assim. Então, ele tinha conhecimento, alertou. Mas o homem preferiu ouvir os especialistas que ele conhecia, certo? Isso é fácil também, né? A gente seguir muito mais um camarada que é especialista do que ouvir uma profecia. Olha bem, a gente tem que ter discernimento, tem que ter fé e tem que ter discernimento para entender as coisas que vêm de Deus mesmo, certo? Então ela se manifesta assim através de visões e revelação interior, que Paulo recebeu. Paulo recebeu a revelação interior. Ele não fala que ele teve uma visão. Ele teve a visão depois, né, quando Deus fala com ele, para cuidar do pessoal lá, se alimentar, não sei o quê, porque aí diz que Deus falou com ele, né? Irmãos, então ela se manifesta deste modo. Sua manifestação no Antigo Testamento. Irmãos, aqui é uma passagem bem comprida. É praticamente quase um capítulo, né? Gênesis 41, 15 a 37. Vamos ver alguma coisa, talvez. E Faraó disse a José, eu sonhei um sonho, e não há quem o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Eu acho que é melhor a gente não... Vou tentar explicar para os irmãos, se os irmãos tiverem dúvida, nós colocamos mais. O que aconteceu, essas coisas começou tudo quando José estava preso, né? Que veio lá o copeiro do faraó e o padeiro, né? E os dois contaram para José um sonho que tiveram. E José interpretou o sonho dos dois, né? Ele falou para o copeiro, você vai ser restaurado no seu serviço, mas o padeiro vai ser morto. O faraó vai pôr você no poder. Agora o padeiro ele vai matar.
certo? Aí ele pegou e ele falou para aquele moço lá, para o copeiro: mas quando você chegar lá, lembra de mim, fala de mim para o faraó. Cansado já de ficar aqui, já dei sem fazer nada, sem merecer, né? Estou aqui injustamente. Mas o copeiro acabou esquecendo, né? Aí passou o tempo, o faraó teve o sonho. Aí chamou todos os sábios dele, mas ninguém conseguia interpretar os sonhos. Aí o copeiro lembrou do José. Falou: olha, quando estava na prisão, esse camarada desse, chama ele. Aí disse que o José foi lá, né, se arrumou, fez a barba. Até tem uma igreja aí que diz que nos costumes dele não pode ter barba, porque José fez a barba para entrar na presença do faraó, certo? Certo, isso aí. Isso aí realmente era um costume egípcio, a pessoa andar bem barbeado, né, essas coisas assim. Eu sei que aí o José foi lá, ele contou o sonho, né? Sonhou que viu lá 7 vacas gordas, bonitas, não sei o quê, pé. E depois viu 7 vacas magras, as magras comeram as gordas, destruíram. E depois desse outro sonho, que ele viu 7 espigas grandes. Eu acredito que as espigas lá eram de trigo, né? As espigas, não sei se tinha o milho. Aqui, né, quando fala de espiga, que nós não lembramos do milho, né? Mas pode lembrar do milho para a gente ver assim, coisa mesmo. E depois aparece as 7 espigas magras devorando as gordas. E José deu a interpretação, disse: olha, os 2 sonhos é um só. Tanto as vacas como as espigas são 7 anos. Vai ter 7 anos de muita fartura, não sei o que para ver. E depois 7 anos que vai haver uma devastação na terra aqui, não vai ter comida, vai ser um problema. Pegou e falou tudo assim. E aí ele pegou e aconselhou o faraó: pega um homem sábio, põe na frente do Egito, para ir para plantar as coisas, para plantar tudo o que precisar, para fazer o Egito prosperar em tudo. Porque depois disso, tem 7 anos de dificuldade que não vai produzir nada na terra. Certo? Então você vai ter, a ideia dele, ter para o Egito e para as pessoas que precisar. O Egito seria a salvação dos outros povos. E aí foi o que aconteceu, que o faraó aceitou o conselho dele e depois ele disse: só que tem uma coisa, vou escolher um, disse: quem pode ser mais sábio do que aquele que, né, que traz a revelação para a gente, a revelação de Deus. E colocou ele como primeiro-ministro lá no Egito. Irmãos, tudo isso aqui, primeiro vem o sonho de Faraó, certo? Depois José interpreta os sonhos, certo? Então, isso aqui é uma manifestação do Antigo Testamento. E depois José apresenta a solução e põe em prática. Aí, cumprindo a palavra de sabedoria. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo bem? Essas coisas não estão ficando dúvida, não? Não? Tem dúvida nenhuma? Certo? Outra coisa que aconteceu foi narrada em 2 Reis, capítulo 6, versos 8 a 10. E o rei da Síria fazia guerra a Israel.
e consultou os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali, pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, de que não o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Irmãos, isso aqui é uma história lá. Os sírios estavam em guerra contra Israel. Até tem um negócio que o rei da Síria perguntou: mas quem de nós que está traindo a gente aí? Aí teve alguém que falou: não é de nós. É o profeta Eliseu. Ele vê tudo o que você planeja e avisa ao rei de Israel. Certo? Então, olha lá as palavras. Ele via e avisava ao rei de Israel. Sabedoria no aviso. Israel saía do lugar onde os sírios estavam mais fortes. E os sírios não conseguiam vencer eles. Sabedoria que procede de Deus. Manifestação do Testamento. E no Novo Testamento também tem uma manifestação do profeta Ágabo, né? Que diz assim: naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. E que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Aqui Ágabo, profeta, ele teve aquela revelação de Deus, certo? Revelação de Deus, que ia ter uma fome. Ele era profeta, profetizou, certo? E aí, o que fizeram? Os discípulos reuniram e mandaram socorro para quem precisava. Gente, está vendo? A providência, a solução dos problemas é consequência daquilo que ouviu. Isso se chama palavra de sabedoria. Amém, irmãos? Tem um outro caso de Tiago. Tiago também. Isso aqui é o concílio de Jerusalém, né? Aí tem um punhado, o apóstolo Paulo tinha chegado lá com os irmãos, tudo, e contou o que tinha acontecido, não sei o quê, e falou dos problemas que tinha tendo. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor, que faz essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sofocado e do sangue, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e em cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos
e aos anciãos com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé, a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos, e por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde, porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado o mandamento. Pareceu nos bem reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram sua vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais nenhum encargo, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Dessas coisas farei bem se vos guardar. Pode deixar aí um pouquinho? Diz assim, ó o que ele diz aqui. Não queremos impor nada disso. Apenas que vocês se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada. Dessas coisas farei bem se vos guardardes. Diz assim, olha lá, em cima, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas. Revelação do Espírito Santo. Para quê? Para que o Evangelho fosse divulgado entre os gentios, sem complicações. Palavra de sabedoria. Amém, irmãos? Olha, já são 9h10, nós vamos deixar para continuar na próxima aula, certo? Em nome de Jesus, hoje nós ficamos com os dons da sabedoria. Que Deus conceda a todos nós, irmãos, esse dom, toda vez que nós precisarmos, porque a igreja tem muitos problemas que precisam ser solucionados. Tem muitas coisas que nós não sabemos como fazer, irmão. Nós precisamos do dom da palavra da sabedoria. Amém, irmão? Nós precisamos de sabedoria. Devemos orar como o Tiago ensinou. Devemos procurar sabedoria, irmão. Mas devemos procurar com Deus que nos conceda esse dom para a igreja. Não precisa ser para mim, nem para o pastor Gilmar, mas que alguém na igreja, que todas as vezes que nós precisarmos que esse dom se manifeste, esteja com todos. Amém?